Caríssimos fiéis, eis que após o tempo do Natal e após a oitava da Epifania, chegamos ao primeiro tempo verde do ano, que nada tem de comum o ordinário, mas busca nos incitar a aplicar aquilo que aprendemos com estes dois grandes mistérios do Natal e da Epifania. Aplicar os princípios que estes mistérios nos trazem na nossa vida atual a caminho do céu. Afinal, o tempo em verde, o tempo da esperança, nada mais é do que a continuação em nossos dias, na nossa vida, nesta vida mortal, da manifestação do Salvador. Então nós temos hoje no Evangelho as bodas de Caná. Nosso Senhor, a Santíssima Virgem e seus discípulos vão a uma festa de núpcias, onde pela intercessão de sua Mãe Santíssima, Cristo Nosso Senhor, realiza seu primeiro milagre e dá início ao seu ministério público. E então, Nosso Senhor se encontra presente na celebração festiva de uma união matrimonial. E assim ele deixa evidente a grandeza das núpcias para a obra divina da redenção. E além disso, Nosso Senhor elevará esta união natural entre um só homem e uma só mulher, com vistas à geração de filhos, a um sacramento. Ou seja, Nosso Senhor elevará esta união natural a um meio de santificação, com cruzes e consolações, que pelas graças que confere, conduz os fiéis ao céu. E é, portanto, meus caros, o sacramento do matrimônio um dos meios de salvação estabelecidos por Deus. Aqueles que se uniram por esse sacramento, se uniram para se santificar e para salvar as suas almas. E a Santa Romana Igreja nos apresenta este mistério em um momento oportuno. Afinal de contas, Deus se serviu do Natal e da Epifania para deixar patente os meios pelos quais Ele veio nos salvar. Ele veio nos salvar fazendo-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E São Tomás de Aquino afirma que aquilo que é primeiro em uma ordem é a causa de tudo aquilo que vem após. Assim, por exemplo, em uma orquestra, o primeiro violino dá a nota para todos os demais instrumentos tocarem de forma afinada e no mesmo tom. Ou então, se nós queremos acertar um relógio, devemos nos basear em um relógio que já se encontra acertado. Senão as consequências serão o caos e a catástrofe. Afinal, como diz o próprio doutor Angélico, um pequeno erro no princípio gera um grande erro no fim. Então nós temos na encarnação e na manifestação pública de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua divindade, aos reis magos e no início do seu ministério público pelas bodas de Caná, o ensinamento de quais são os meios que nós vamos seguir para chegar ao céu. E nós podemos então nos perguntar, afinal de contas, qual é este grande meio de salvação? Qual é o parâmetro que deve seguir o católico? O parâmetro é o próprio Cristo. E é por isso mesmo que nós somos chamados cristãos. Donde afirma São Paulo, o que quer que fazeis em palavras ou obras, fazei em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai por Ele. Cristo veio nos redimir e nos salvar no Natal. E Ele abriu as portas da salvação para todas as nações,
na Epifania. Esta obra redentora se revela no nascimento virginal de um recém-nascido que viverá para ser morto, que viverá para o sacrifício. E este recém-nascido, em sua fragilidade na manjedoura, em sua pequenez, em sua humanidade, é adorado pelos pastores judeus e pelos reis gentios. E essa obra se revela em toda a sua vida, ela se revela através do tempo e é continuada por nossa Santa Madre Igreja, que nos manifesta nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o seu corpo místico, nos unindo a Ele pela graça, distribuindo a sua graça salvífica por meio dos sacramentos e nos ensinando, nos mostrando o caminho do céu através dos seus ensinamentos. E assim a Santa Igreja nos dá a esperança e o meio de alcançar o céu. E é Cristo a causa e o modelo da nossa santificação. Por isso mesmo, no livro do Apocalipse, nós temos Cristo como princípio e fim, alfa e ômega. Por isso que nosso Redentor, questionado pelos fariseus, quem és? Responde, o princípio que aqui vos fala. São Paulo o chama primogênito de toda criatura. São Paulo nos ensina que por meio dele todas as coisas foram criadas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo existe. Em tudo nosso Senhor tem o primado. Ele é o primeiro em toda a ordem. Ele é o único fundamento de todas as coisas. E assim, caríssimos, consideremos então os principais meios de santificação estabelecidos por nosso Senhor nesse tempo do Natal e da Epifania, que nós devemos aplicar concretamente em nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos a Sagrada Eucaristia. O Verbo Divino não somente se fez carne para sofrer a paixão e morrer por nós, mas para permanecer conosco até o fim dos tempos e ser o nosso alimento diário que nos fortalece, nos conforta e nos une a Ele. Ele está conosco, não somente pela igreja, não somente pela graça, mas em corpo, sangue, alma e divindade, em nossas igrejas, no tabernáculo, para ser adorado e para nos confortar e nos dar as graças que nós precisamos. Ele está presente todos os dias em seu sacrifício redentor pela renovação incruenta do Calvário no santo sacrifício da missa. Mas Ele é também o nosso modelo. E se na encarnação Ele ocultou a sua divindade, e se fazendo a hóstia consagrada, Ele ocultou também a sua humanidade. Se nós queremos ser fortalecidos e confortados, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Devemos reconhecer a nossa fraqueza e reconhecer em Cristo nosso Salvador e nosso alimento. Afinal de contas, se nós queremos ganhar tudo, nós precisamos perder tudo. Se nós queremos ganhar o céu, precisamos esvaziar-nos do nosso orgulho, do nosso amor próprio e nos deixar guiar por Cristo através da sua graça. E assim, caríssimos, a genuflexão diante do sacrário, a silenciosa adoração de nosso Senhor no sacrário e a nossa silenciosa adoração na missa e a reverente comunhão não devem jamais ser ações protocolares ou maquinais, mas devemos ter consciência de estar diante do próprio Deus, e nós devemos ter a consciência de estar unidos
a nosso Senhor Jesus Cristo, estar unidos ao Calvário renovado na Santa Missa. Nós estamos aqui, diante do altar, diante daquilo que de mais grandioso há da face da terra, na face da terra. E quais são as nossas disposições? Estamos entediados? Estamos mais preocupados com o que nós vamos fazer depois? Estamos preocupados com aquilo que nós faremos amanhã? Estamos com calor? Estamos incomodados com os mosquitos que vão para lá e para cá? Ou estamos realmente preocupados com a nossa santificação? Também no exemplo dos pastores nós vemos o importante meio de santificação, que é o sacerdócio católico. Eles guardavam seu rebanho no escuro da noite. Eles guardavam seu rebanho nos momentos sombrios, para que não sofressem nenhum ataque dos inimigos selvagens. Eles se sacrificavam por seu rebanho. E para bem cuidar do rebanho, devemos fazer como eles, meditar com a Santíssima Virgem e o Puríssimo Patriarca São José, diante da manjedoura, meditar o Verbo encarnado, confiado a eles e que também é confiado a nós sacerdotes, confiado a nós, sacerdotes, na Sagrada Eucaristia e no ensinamento da sã doutrina católica. Nós devemos meditar o Verbo e guardar zelosamente tudo aquilo que Ele ensinou, para que possamos crescer em santidade e, transmitindo exatamente aquilo que recebemos, a doutrina e os sacramentos, possamos santificar e salvar as almas. E não é à toa que a Igreja mantém diante de nós esse mistério da encarnação com o prólogo de São João, que é justamente o Evangelho da encarnação por excelência, que é recitado ao final de todas as missas. E se este Evangelho, o prólogo de São João, é o Evangelho da própria missa, nós temos então o último Evangelho sendo justamente o Evangelho da adoração dos magos, o Evangelho da Epifania. E isto serve justamente para que, contemplando o Natal e a Epifania, nos mantenhamos diante, isto é justamente para que, contemplando o Natal e a Epifania, nós mantenhamos diante de nossos olhos a realidade sobrenatural da nossa vida e o caminho da salvação, que é justamente ter como modelo o próprio Cristo e o caminho da nossa salvação, que é ir até Ele, que se fez homem como nós, para a nossa salvação. E assim nós temos o caminho da salvação, que é o Verbo encarnado, que se encarnou justamente para nos fazer semelhantes a Ele. E isso por meio da graça, tendo como porto seguro a Santa Romana Igreja. Então, se eu mencionei o sacerdócio católico que deve se santificar para santificar os fiéis, que deve ser fiel àquilo que recebeu para transmitir o caminho da salvação, isso quer dizer que todos nós, sacerdotes e fiéis, devemos antes de tudo ser conduzidos ao céu pela fé, para que nos aproximemos de Cristo para adorá-lo. E justamente nós não podemos encontrá-lo por conta própria. Nós não podemos encontrá-lo pelas nossas construções ou esforços. A única maneira de encontrá-lo é nos deixarmos guiar pela fé que nós recebemos no batismo, que nós recebemos
pela transmissão da revelação através da Santa Romana Igreja por meio dos seus ministros sagrados. Os pastores chegaram até Cristo por meio do anúncio dos anjos. Os reis magos foram conduzidos até os judeus que detinham a revelação naquela época por meio de um milagre. Nós só vamos chegar a Cristo por meio da igreja que Ele instituiu e do sacerdócio que Ele estabeleceu. Mas onde está Cristo? Cristo se encontra nos braços de sua Santíssima Mãe. Assim como Cristo nosso Senhor veio a nós por Maria Santíssima, nós somente chegaremos a Ele por sua mãe. Não é à toa que o primeiro milagre ocorre pela intercessão de sua Mãe Santíssima, por meio desta onipotência suplicante, que é a Santíssima Virgem, que inclusive adianta o início do ministério público de Nosso Senhor. Era natural que Nosso Senhor iniciasse o seu ministério público após o fim do ministério de São João Batista, mas por intercessão de sua Mãe Santíssima, ele começa mais cedo, evidentemente por uma vontade condicionada de Deus, que quis que Nossa Senhora fosse o instrumento não somente da encarnação, mas também do início dos milagres e do ministério público de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para adorá-lo, nós devemos oferecer sacrifícios, como fizeram os reis magos, que ofereceram o que mais de precioso possuíam. Nós podemos não ter ouro, nós podemos ter somente um conhecimento do que é o incenso na Santa Missa, e talvez nunca tenhamos visto um ramo de mirra, mas nós possuímos a nós mesmos para entregar a Nosso Senhor, tomando todo dia nossa cruz e seguindo. Temos as nossas orações, temos os pequenos sacrifícios que podemos oferecer a Ele no dia a dia, através dos quais, se feitos com caridade, nós temos uma grande recompensa. Não importa a magnitude material dos nossos sacrifícios, o que importa é a caridade com que nós os realizamos. Mas nós temos aí pinceladas gerais de alguns elementos que o Natal e a Epifania nos apresentam: a oração, o sacrifício, a fidelidade a Nosso Senhor Jesus Cristo e aos seus ensinamentos, pela fidelidade à Igreja e às autoridades devidamente constituídas e fiéis à revelação. Mas como nós podemos aplicar esses princípios do Natal e da Epifania no sacramento do matrimônio, que Cristo honrou não somente com a sua presença nas bodas, mas que o elevou a um verdadeiro meio de salvação? Tanto que São Paulo compara a união matrimonial à própria união entre Cristo Nosso Senhor e nossa Santa Madre Igreja. Como aplicar esses princípios efetivamente para aproveitar as graças desse sacramento que une um homem e uma mulher de forma indissolúvel em Cristo Nosso Senhor? Então, nós podemos elencar alguns princípios
algumas dicas, se podemos assim dizer, bem práticas, para que marido e mulher, unidos sacramentalmente por uma união indissolúvel, possam verdadeiramente aproveitar as graças que este sacramento lhes confere, e lhes confere para que eles se tornem mais semelhantes a Cristo e para que caminhem em direção ao céu. Afinal de contas, como muitas coisas nesta vida, a vida cotidiana pode diminuir a grandeza daquilo que nós vemos todos os dias. Há um perigo verdadeiro em se acostumar com o sagrado. Há um perigo verdadeiro, por exemplo, para os seminaristas e padres que vivem a liturgia, que vivem a vida de oração, que vivem o estudo da teologia, da filosofia todos os dias, que isso caia justamente no costume, que caia na rotina e que possa ser banalizado. Também a vida matrimonial, que é justamente viver um sacramento recebido pela rotina diária, pode ser banalizada, e aquilo que é um meio de santificação se torna simplesmente uma vida material de duas pessoas que acordam, trabalham, comem, têm algum lazer, dormem e ponto. Mas a vida matrimonial deve verdadeiramente ser um meio de santificação. E por isso mesmo, em primeiro lugar, meus caros, deve haver uma vida de oração comum aos cônjuges. E quando falo em uma vida de oração comum, não falo em uma mera formalidade de estar juntos, rezando a mesma oração, de manhã, à noite e no terço. Não é simplesmente estar juntos, recitando as mesmas palavras, mas lembrando-se que marido e mulher estão unidos em Cristo nosso Senhor de forma indissolúvel, por meio da graça. Eles devem verdadeiramente buscar se unir mais a Deus pela oração, e por meio dessa união a Deus estar mais unidos um ao outro, vendo um no outro um meio de santificação. E por isso mesmo, esta oração comum pode ocorrer mesmo que a mulher esteja em um local, em casa, por exemplo, e o marido a trabalho em outro país. E eles permanecerão por este vínculo sacramental, unidos em oração. No entanto, se não há esta vida sobrenatural, se não há este olhar de fé, eles podem estar rezando as mesmas coisas juntos, mas não ter uma vida comum de oração, não estar unidos em oração. É necessário ver claramente no outro, no cônjuge, na santificação do cônjuge, a própria santificação do indivíduo. A esposa se santificando, ela vai estar santificando o marido se santificando, vai estar santificando a esposa. Por quê? Porque nesta união há três: marido, mulher e Deus. Marido e mulher estão unidos em Deus pela graça. Eles estão juntos a caminho do céu. Repito, é necessário ver que pela indissolúvel união matrimonial, a santificação de um cônjuge santifica o outro. E assim, um é a tábua de salvação do outro.
Em seguida, é necessário viver em conformidade com a ordem natural querida por Deus no matrimônio. Não por ser uma regra, não por ser mais tradicional, não por ser uma visão conservadora, não porque simplesmente é assim, mas para o próprio bem da família. E esta ordem natural querida por Deus é marido, esposa e filhos. Na própria Sagrada Família, mesmo se a dignidade individual de cada membro indicasse o contrário, Cristo é Deus, Maria Santíssima é a Imaculada, e São José é o pai adotivo. Na própria Sagrada Família, a ordem natural foi perfeitamente seguida por seus membros. Nossa Senhora respeitava e obedecia a São José, e Jesus, nosso Senhor, era submisso aos seus pais. E é assim que eles deram a maior glória a Deus. A ordem na família, respeitada na caridade, traz toda a paz, conforto e alegria para o seio da família. O pai como chefe, protetor e provedor. A mãe como coração da família, confortando a todos, educando os filhos e sendo o esteio de seu marido. E os filhos respeitando, honrando e aprendendo com seus pais, que os conduzem ao céu. E não por mera regra, mas para o bem concreto que isto traz para a família, que vai ter justamente uma cabeça, vai ter uma ordem e vai se dirigir com caridade, união, como um corpo ao céu. E por isso mesmo devem os cônjuges estar unidos, não somente na convivência, não somente nos planos, mas devem estar unidos nos princípios e sobretudo naquilo que é o mais importante, que é a salvação deles e dos seus filhos. Afinal de contas, se não há concordância naquilo que há de mais importante para nós nesta vida, que é a eternidade, e em tudo aquilo que toca a ela, como as questões morais, como a educação dos filhos, como a própria aplicação prática da fé, como os cônjuges obterão esta concordância nas questões menores? E é por isso mesmo que a igreja sempre desaconselhou e desencorajou os matrimônios entre indivíduos de religiões diversas. É possível, evidentemente, com a devida dispensa do bispo, haver, mas é desaconselhado pela igreja. E dificilmente dará certo, pelas próprias questões morais que isto implica, pelas próprias questões de educação dos filhos. Basta um dos cônjuges ser coerente com aquilo que ele acredita para arrumar confusão. Seu cônjuge, que é pagão ou herege, realmente acredita que o erro dele que vai trazer a salvação? Como que ele vai permitir que aqueles que ele mais ama, a esposa e os filhos, estejam fora do seu erro? Seria uma falta de caridade e uma incoerência. E assim, meus caros, deve haver uma profunda união com relação aos princípios. E as eventuais discordâncias práticas, afinal trata-se de pessoas diferentes, devem ser resolvidas em toda a caridade, com o verdadeiro espírito de sacrifício, pelo bem maior da família, sem matar uma formiga com uma bomba. Afinal, estamos mais apegados à nossa opinião ou então à nossa salvação? E sobretudo sem expor as discordâncias diante das crianças, o que mina gravemente a autoridade dos pais. E no tocante à autoridade, para que os pais sejam respeitados,
Não somente devem eles respeitar a ordem natural do matrimônio e mostrar uma frente unida nos princípios, como devem eles próprios respeitar as legítimas autoridades, evitando todo mau espírito e toda murmuração contra o padre, contra o chefe, contra os mais velhos, como por exemplo os avós das crianças, pois isso também acaba por minar a própria autoridade deles e acostumar os filhos aos vícios da murmuração, da detração e da desobediência. Afinal, seus pais podem reclamar, podem murmurar, podem cometer a detração ou então desobedecer, porque os filhos não poderiam. Os pais devem ser exemplos para os filhos. E os pais responderão diante de Deus, responderão gravemente por todo o mau exemplo que eles dão aos filhos. Evidentemente, haverão momentos difíceis e até amargos na vida conjugal. Afinal, isto é inerente à nossa vida. Haverão cruzes, haverão consolações. E nesses momentos difíceis e amargos, os inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo é carne, e sobretudo a sociedade apóstata atual, poderá pressionar para o covarde caminho do divórcio como solução simples, prática e até barata. Esta abominação introduzida pelo demônio na sociedade somente vem cristalizar nas mentes e nos corações o orgulho, o hedonismo e o egoísmo modernos, em que tudo gira em torno do indivíduo, em torno da maximização do prazer e da eliminação de toda dificuldade. Abominação esta que ultraja gravemente a Deus, atentando contra a ordem natural do matrimônio, atentando contra o sacramento do matrimônio e atentando contra os próprios filhos, que devem, por dever de justiça, ser criados pelo seu pai e sua mãe, e que são gravemente atingidos pela desestruturação familiar. Enfim, a possibilidade da dissolução do vínculo matrimonial conduz a um caminho de egoísmo e hedonismo, em que ao invés dos indivíduos se sacrificarem pelo bem maior da família e da sociedade, eles veem no outro alguém que deva lhe satisfazer. Esta pessoa está me incomodando, esta pessoa não faz da minha vontade, esta pessoa não me entende, esta pessoa não me dá isso ou aquilo, então vou me separar. Ao invés de ver que justamente esta pessoa, com seus defeitos, suas fraquezas, é o meu caminho para o céu, e o caminho para o céu tem as suas cruzes. E não somente isso, eu sou, eventualmente, o meio pelo qual Deus quer que esta outra pessoa se salve. E por meio desta abominação que é o divórcio, não há mais bem maior, não há mais a visão de um bem maior, não há mais sacrifício. E isso não leva somente à decadência moral da família, mas à própria decadência moral da sociedade, como hoje nós vemos. E por isso mesmo, para manter esse espírito de sacrifício, é tão necessário para a vida familiar e social, manter nosso olhar voltado para o alto, considerando sempre os nossos novíssimos, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Devemos considerar quais são as consequências de nossas palavras, de nossas escolhas e dos nossos atos para a eternidade. Assim nós veremos as contrariedades, as tribulações, as dificuldades, não mais como atentados ao nosso ego, atentados ao nosso bem-estar, atentados à nossa realização pessoal, atentados ao nosso eventual direito de ser feliz, mas sim como oportunidades de santificação e santificação mútua dos cônjuges, que são uma só carne e carregam a mesma cruz e que caminham juntos para a eternidade. Enfim, para concluir, esse espírito de sacrifício é necessário também pelo fato de que nem sempre nós entenderemos as situações, nem sempre nós entenderemos uns aos outros.
é bom lembrar que, se existe mais de uma pessoa em algum lugar, existe chance de haver discordância. E se, hipoteticamente, houvesse um clone nosso que estivesse no mesmo lugar que nós, ainda assim haveria uma grande chance de discordância, porque todos nós temos nossos defeitos, nós não somos perfeitos. E nós vemos na nossa própria carne, como o primeiro obstáculo para a nossa santificação, somos nós mesmos. Então não é de se surpreender que, havendo uma outra pessoa diferente de nós, haverão discordâncias, haverão desgostos, haverão contrariedades. E por isso mesmo nós devemos nos esvaziar de nosso ego, considerando nossas próprias falhas e fraquezas, para poder ser misericordioso e manso com o nosso próximo, sobretudo com aquele próximo, mais próximo, que é tão próximo que é a mesma carne nossa, ou seja, o cônjuge, assim como Deus é conosco, apesar de tantos pecados nossos. E assim, meus caros, seguindo esses princípios simples, rezando e adorando a Deus juntos, mantendo a ordem estabelecida por Deus, pai, mãe e filhos, o pai como chefe, a mãe como coração da família, os filhos, e também submissa ao seu esposo, e os filhos submissos aos seus pais, mantendo-se unidos na vida, nos princípios e na caridade, mantendo o respeito pelos superiores e pelas autoridades, fugindo das tentações às quais os inimigos de nossa alma incitam, diante das amarguras da vida, sobretudo a abominação do divórcio, considerando os novíssimos e suportando-se mutuamente nas próprias fraquezas pela caridade e misericórdia, tendo sempre um verdadeiro espírito de sacrifício, poderão, marido e mulher, frutificar as graças matrimoniais, tendo nesse estado de vida um verdadeiro caminho para a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.